Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar da primeira parte de conjuntos, né? Aquelas definições quando um elemento pertence ao conjunto, quando que o conjunto está contido no outro conjunto, né? Como é que a gente pode representar essas formas aí. Bom, vamos lá. Conceitos fundamentais, conceitos iniciais aí sobre conjunto, né? Conjunto é uma reunião de elementos que pode ser vazio, né? Não ter nenhum elemento. Ou pode ser unitário com um elemento, finito, quantidade determinada de elementos, ou infinito, com infinitos elementos, né? Vale destacar aqui o formato que a gente representa o vazio, ou entre chaves assim com nada dentro, ou esse zerozinho cortado, né? Como se fosse um ozinho cortado, é a representação de vazio. Como é que a gente representa ali um conjunto? Ó, por exemplo, aqui, um conjunto A, eu boto entre chaves os elementos do conjunto A, 3, 4 e 5. Se eu fosse colocar esses elementos num diagrama, então eu boto aqui o conjunto A, tem o elemento 3, tem o elemento 4, tem o elemento 5, por aí vai. Uma notação comum de conjuntos é o cara colocar assim, ó, x barrinha, x aí dá uma definição para o x. O que quer dizer essa barrinha ali? Olha só, para quem não está enxergando muito, ali ficou pequenininho, essa barrinha ó, quer dizer assim, x o elemento é um elemento tal que essa barrinha a gente vai ler assim, ó. Essa barrinha a gente vai ler tal que. Então é assim, ó. O elemento x é um elemento tal que esse x é um número primo e par. X é primo e par. Aí, tipo, qual é o único elemento que tem então nesse conjunto B? Tem que ser um elemento tal que esse elemento é primo e par. O único elemento é o 2. Então, por isso que o 2 é aquele único número primo que é par. O que é um número primo? Né? Aquele número que só tem dois divisores. Ele e o 1. Os outros números pares, né, terão sempre o 2 como divisor. Então, ele não vai ser primo. Enfim, isso é uma discussão para uma outra aula. Vou mostrar aqui para vocês a relação entre o elemento e o conjunto. Aquele pertence, não pertence, está contido, não está contido. Parece fácil, mas tem umas pegadinhas, umas questões que a gente precisa ver bem. Então, olha só, eu posso falar que o 1 não pertence a A. Aqui é um tá, gente? Veio cortado. 2 pertence a A. O pertence é simples. Se eu olhar para o elemento exatamente daquele jeito, eu falo que aquele elemento pertence ao conjunto. Aqui veio faltando um tracinho aqui, ó, de pertence nesses elementos, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Tá, vamos lá. 2 pertence a A? Sim, pertence. 3 pertence a A? Sim, tô vendo ele ali. 4 pertence a A? Não, 4 não pertence a A porque eu não tô vendo ele ali. 5 pertence a A, aqui, ó. O 7 pertence a A, né? Lembrando que aqui é um tá, gente? Aqui na imagem veio cortado. O 11 também pertence a esse conjunto A. Assim como eu poderia falar que o 8 não pertence a A. Não pertence. Aí o símbolo de pertence é esse Ezinho, não pertence a esse Ezinho, né? Cortado. Tá, mas aí eu quero falar com vocês, ó, quando que a gente usa o pertence e quando a gente usa está contido. Eu vou te mostrar na prática, né? Na teoria, a gente fala que a relação pertence e não pertence, ela é usada para elemento e conjunto. Se o elemento pertence ou não àquele conjunto. O que está contido a gente usa para subconjuntos, para saber se aquele conjunto está dentro de um outro conjunto. Tá? É uma relação entre os conjuntos. Para estar contido significa estar dentro do outro. Não está contido, não está dentro, entre aspas. Contém, né? Aqueles elementos, aquele conjunto contém o outro, ou aquele conjunto não contém o outro. Mas e na prática, né? Que é o que vai cair na tua prova, o que vai cair no teu concurso. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um conjunto A. Esse aqui é um bizu muito bom, hein? 1, 2 e 3. Pega assim, ó, o conjunto A é 1, 2 e 3. Para eu poder falar que o elemento ele pertence ao conjunto, eu posso falar assim, ó, 1 pertence a A. Eu estou olhando exatamente para aquilo. Assim como eu falo que o 2 pertence a A. Eu estou vendo a relação entre o elemento e o conjunto. O 3 pertence a A. Estou olhando o elemento ali dentro do conjunto. Agora o 4, 4 não pertence a A. Isso aí é bem óbvio. Agora, e se eu falasse assim, ó, o 1 entre chaves pertence a A? Não. O 1 entre chaves só pertenceria a A se eu estivesse olhando exatamente para ele. Não estou olhando, então isso aqui não pertence. Por que eu estou falando isso? Porque se eu colocar um elemento a mais, assim, ó, vamos supor que eu coloque aqui um 3 entre chaves. Aí, se eu falar para você, ó, o 3 entre chaves, o 3 sem chaves pertence a A aqui.
Mas e o 3 entre chaves? Será que ele também pertence a A? Aí eu vou falar, ó, esse 3 entre chaves, ele pertence a A por causa desse cara. Para pertencer, gente, eu tenho que olhar exatamente para o cara dentro do conjunto. Aí eu falo que pertence. Agora, como está contida uma relação entre conjuntos, para a gente falar que um elemento está contido no conjunto, eu tenho que transformar aquele elemento num subconjunto. Ô, Patrick, já está complicando. Não, vamos lá. Você falou para mim que eu ia mostrar na prática. Na prática, para eu falar que esse 1 aqui está contido no conjunto A, ó, eu vejo o pertence a ele, exatamente como eu vejo. Para eu falar que esse 1 está contido, eu coloco o 1 entre chaves. A partir do momento que eu coloco um elemento entre chaves, aquele elemento passa a ser um subconjunto. Então eu falo que ele está contido em A. Ó, vamos ver se você sacou. Para eu falar que esse 2 que pertence a A, para eu poder falar que ele está contido, eu coloco ele dentro de chaves, aí a notação que eu uso é o C, do está contido. Para eu falar que esse 3 está contido em A, eu preciso colocar uma chave nele, para transformar ele num subconjunto. Porque contido não está contido é relação entre conjuntos, então eu preciso colocar ele entre chaves. Patrick, mas e esse 3 que já estava entre chaves? Esse 3 que já estava entre chaves, para eu poder falar que ele está contido, eu tenho que colocar duas chaves nele. Aí sim eu posso falar que aquele cara está contido. Então na prática, para falar que está contido, basta você colocar uma chave a mais. Então eu dei um exemplo aqui. Ó. Dei um conjunto A, aqui um outro exemplo, né? Um conjunto B, C. Aí aqui eu falei que o A não está contido no B, é verdade. Porque para o A estar contido no B, todos os elementos de A teriam que estar em B. E não está acontecendo isso. Aí aqui eu falei assim, B está contido em A. Vamos ver se os elementos de B estão contidos dentro do A. Sim, correto. Está correto, isso aqui está correto. O A contém o B. O A contém 3 e 5? Sim, esse símbolo aqui de contém. Está correto também. Assim como eu posso falar que o A está contido no C. Posso falar, peraí, não. O A, 1, 2, 3, 5 e 7, ele está contido todo dentro do C? Não, não está contido. Então aqui não está contido. Essa afirmação estaria falsa, né? Tem que botar um traço de não está contido. Tá bom? Aí tem uma observação que o vazio está contido em qualquer conjunto, tá? E aqui é uma outra observação também, mas na prática, se M está contido em N, então N contém M. Tá? Basicamente é isso que fala na letra B. Mas não fica preso nisso não. O que você precisa saber? Resolver questão que aborda isso aí, né? Como é que são essas questões? Separei 3 aqui para vocês. Ó. Sendo A um conjunto, determine se é verdadeiro ou falso. Vamos lá, passo a passo. Ó. Primeiro item, ele falou assim, de azul aqui. O A pertence a A. Pertence por causa desse cara aqui. Ó. Patrick, mas e essa chave aqui, ó, do início e do final? Essa chave abre e fecha o conjunto, ela não conta. Para eu poder falar que o elemento pertence ao conjunto, eu tenho que olhar exatamente para ele. O A pertence ao conjunto A? Pertence, estou olhando exatamente para ele. Agora, esse A entre chaves, aqui, ó. Para eu poder, esse A que pertence, esse azul aqui, que pertence, ok? Para eu poder falar que ele está contido, o que eu faço? Coloco uma chave nele. Então, para eu poder falar, o A pertence ao conjunto A. Para eu poder falar que esse Azinho está contido no conjunto A, eu coloco ele entre chaves e falo que está contido. Então esse aqui está correto também. No terceiro item, vamos para o quinto item. Vou pegar de caneta vermelha. Ele falou que o A pertence a A. Espera aí, esse A de azul não pertence a A, porque para pertencer eu tenho que olhar exatamente para aquilo, exatamente. Olha para esse elemento aqui, A entre chaves. Ó. Tu não está olhando exatamente isso? Aí sim, eu posso falar que ele pertence ao conjunto A. E para esse elemento entre chaves, para eu poder falar que ele está contido, hein? Aí eu coloco uma chave a mais nele. Ó. Aí eu falo que ele está contido no A. Então, aqui o terceiro item está correto também. E o quarto também vai estar, gente. Ele falou assim, ó, A e B são elementos que estão contidos dentro do A. Sim, ó. Por exemplo, eu poderia falar que o elemento A e o elemento B pertencem ao conjunto A. Para eu poder falar que ele está contido, basta eu colocar uma chavezinha. Ó. Então isso aqui está correto também por causa desses dois, juntando esses dois aqui. Para falar que está contido, basta colocar ele entre chaves, né? Que é transformar aquilo num subconjunto. Então todas são verdadeiras. Vamos ver se vocês entenderam. O próximo exemplo. 1 entre chaves pertence a A. Vamos ver aqui, ó, de caneta azul. Ó, esse 1 entre chaves pertence a, estou olhando exatamente para ele? Estou, ele ali. Ó.
Ah, mas é aquela chave ali, essa que abre e fecha o conjunto não conta. 1 pertence a A, verdadeiro. O 1 entre chaves está contido no A. Esse aqui está falso. Para eu poder falar que esse 1 entre chaves está contido, ou já tem 1 entre chaves, para eu poder falar que está contido, ele deveria ser assim, ó. E aí ele não foi o que ele falou. Então esse aqui tá falso. Correto seria isso aqui. 1 e 2 estão contidos em A. Não, tá errado também, falso. O correto a falar, ó, olha aqui, veja bem comigo. Deixa eu pegar de outra cor para ficar bem claro aqui para vocês. Esse 1 e 2 aqui, entre chaves, eu estou olhando exatamente ele assim, ó. Então, na verdade, para eu falar esse 1 e 2, se eu estou olhando exatamente para o cara, ele pertence a A. Para eu poder falar que ele está contido, eu teria que colocar umas chaves a mais. Tá sacando? Estão entendendo ali? Para eu poder falar que está contido, eu tenho que colocar uma chave a mais. Então isso estaria falso. Quarto item. 1 entre chaves e 2 entre chaves estão contidos em A. Sim, porque eu não posso falar, ó, que esse 1 entre chaves e esse 2... Eu posso falar que esse 1 entre chaves e o 2 entre chaves, eu estou olhando exatamente para aquilo. Se eu estou olhando exatamente para aquilo, é que ele pertence a A. Para eu poder falar que eles estão contidos, basta eu colocar uma chave no início e no final e tiro o pertence e vira está contido. Então estaria correto. Então, ó, correto o primeiro e o quarto. Letra C. Espero que vocês estejam entendendo aí. A última. Assinale a afirmativa falsa. Ó. B pertence a A. Vamos lá, calma aí, calma. B está exatamente assim lá do conjunto? Pertence, estou vendo. B entre chaves está contido em A? Sim, né? Por quê? Ó, nesse cara aqui, veja bem, ó, esse B entre chaves, eu estou olhando ele lá dentro? Não, eu estou olhando o B. Então eu posso falar que aquele B pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto, né? Agora, para eu poder falar que esse B que pertence está contido, eu devo colocar ele dentro do chaves. Foi isso que ele fez. Ele pegou um cara que pertencia ao conjunto, colocou dentro de chaves e falou que está contido. Verdadeiro. O vazio está contido nesse conjunto? O vazio, gente, apesar da gente não olhar para ele, o vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Ou seja, o vazio está contido em qualquer conjunto. Então guarda isso. O vazio está contido em qualquer conjunto. Então o vazio está contido no conjunto? Sim, verdadeiro também. O A entre chaves está contido no conjunto? Não. O A entre chaves, eu estou olhando exatamente ele aqui. Então, esse A entre chaves, o correto é eu falar que ele pertence ao conjunto. Né? Então, ó, ele pertence, eu estou olhando exatamente. Para poder falar que esse A entre chaves está contido, deveria ser assim, ó, entre duas chaves. Aí o símbolo seria de estar contido. Né? Então, essa aqui é a falsa. E a letra E, a gente fala que 0, 3 e 5 está contido no Z. A gente vai estudar numa outra aula chamada conjuntos numéricos, que Z é o conjunto dos números inteiros, né? Então, números inteiros são aqueles números que não tem vírgula. 0, 3, 5, ele pertence ao conjunto dos inteiros, né? Isso aqui também estaria verdadeiro, mas vocês vão entender isso só na aula de conjuntos numéricos. Mas ali já dava para ver qual era o item falso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Depois eu vou postar um novo vídeo com mais questões sobre isso para você praticar e para eu poder resolver aqui para ficar o mais claro possível, tá bom? Então assiste esse vídeo 1, 2, 3 vezes, manda para o teu amigo que está estudando, para sua amiga que está estudando também, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Deixa o teu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Valeu? Tamo junto!